Eu sou Eni dos Santos Pires, mais conhecida como Eni Pires. Tenho 73 anos, sou de 1951. Falo do Rio de Janeiro, mais precisamente uma cidade linda, né, um bairro de Copacabana chamado Leme. Eu costumo dizer que a minha vida começou, a vida prazerosa, quando eu entrei para a escola, para o jardim de infância. Essa parte de comunicação com as pessoas, para mim, é muito prazerosa demais, né? Então, as portas para mim se abriram mais ainda quando eu aprendi a ler na primeira série. Aliás, eu aprendi a ler na adaptação. Saí do jardim de infância, fui para a adaptação. E ali um mundo novo se descortinou, né? Ao passear pela rua, ver o nome, as tabuletas escritas, os nomes das lojas, pegar um livro e entender aquelas letrinhas todas, o que queriam dizer. Então, eu não sabia explicar se eu gostava mais de ler ou de escrever. De tanto que esse mundo, para mim, foi assim uma descoberta maravilhosa. As brincadeiras prediletas. Eu nasci praticamente num sítio, era onde a gente morava, em Nova Iguaçu, uma cidade do Rio de Janeiro também, da Baixada Fluminense. Então, a gente ficava muito naquele nosso quintal, eram 2 quintais enormes, com frutas, né? E as brincadeiras prediletas era subir com meu irmão caçula na goiabeira, na mangueira, para comer fruta tirada no pé, né? Brincar de guerrinha em cima principalmente da goiabeira, que os galhos são flexíveis, né? E também de amarelinha. Eu me lembro que quando chovia, a gente adorava, porque a gente ficava dentro de casa, esperando a chuva passar, né? E aí meus pais e nós começávamos a brincar, de contar piada, de cantar. Então aquelas músicas, Estúpido Cupido, né? Celicampelo, como é que se fala? Sapatinho cor-de-rosa. Eu cantava, porque eu adorava, né? Aí era aplaudida pela família. E o meu pai também cantava músicas de Francisco Alves, naquele tempo, Anísio Silva. Minha mãe também gostava muito, gostava da Dalva de Oliveira. Então, essas eram as nossas diversões, principalmente quando se parava um pouco, né? O trabalho que era feito dentro de casa, para a gente esperar a chuva passar. E depois, quando a chuva passava, era maravilhoso, porque a gente ia para fora e pegava um galhozinho, um galho, né? Um galinho de goiabeira ou de mangueira, e riscava um sol colorido na areia, pedindo para a chuva passar, né? E o sol chegar. E não é que ele chegava? E chegava com arco-íris. Então, foi uma infância muito bacana, muito bonita, eu acho. Bom, antes, um pouquinho da adolescência, eu ganhei na escola uma menção honrosa por uma redação que foi feita. Naquele tempo se usava esse tipo de marketing, né? Hoje a gente vê que é marketing, mas os meus pais ficaram vibrando porque eu consegui uma menção honrosa e um desconto numa enciclopédia chamada Nosso Universo Maravilhoso. Eram vários volumes falando sobre tudo do mundo, né? Ciência, geografia, literatura. E eu fiquei tão encantada com aquilo, sabe? Eu ganhei, né? Eles compraram e eu li em pouco tempo, pouquíssimo. Ali foi uma descoberta mesmo que eu realmente gostava muito dessa parte de literatura, de ler, fosse o que fosse. E já no ginásio, eu tive um professor chamado Josias Moreira, que ele era poeta. Então, além lá da gramática, análises sintáticas e outras coisas mais,
a gente gostava, eu e até a minha turma também, das poesias, né? Principalmente desse professor, do J.G. de Araújo Jorge, porque naquele tempo não existia. Agora eu me lembro da música do Caetano Veloso, que fala, né, que naquele tempo não tinha livrarias, o nome é Livro. Muito boa essa letra dessa música, porque nem sempre a gente tem livrarias no lugar que a gente mora. E no nosso tempo, os nossos livros, que a gente conseguia com certos sacrifícios, eram os didáticos, para poder fazer os cursos, né? Fazer o ginásio, fazer o normal. Então a gente ficava assim. Eu me lembro que no ginásio no normal, nós fizemos um caderninho para as colegas deixarem uma poesia, um pensamento, alguma coisa para ficar de recordação. A gente chamava aquilo de relicário. E eu tenho esses dois até hoje, porque me lembra minhas amigas, né, minhas coleguinhas da escola, e as poesias com dificuldade achavam, porque não tinha essa proliferação toda hoje que nós temos de livros. É muito engraçado, quando a gente é jovem, muito jovem, a gente tem dificuldade de saber o que a gente quer, né? Eu não sabia, vou ser franca, eu não tinha nem ideia do que eu queria seguir na vida. Mas a minha mãe, uma mulher autodidata, falava sempre para nós, principalmente as meninas, né? Escolha ser professora, porque você começa já com um dinheirinho e depois você pode fazer isso de uma escada. Você mesmo pode pagar o curso que você quiser depois. E assim eu fui. Escolhi fazer o curso normal. E gostei, porque eu sempre gostei de tudo. Eu sou uma pessoa curiosa, então o que vem para mim eu babo. A verdade é essa, o que vem para mim eu babo, eu gosto, né? E acabei gostando de desenhar, de pintar, de ver a matemática daquela época, já preparada para ensino fundamental, que na época era primário, a parte toda de português, que eu sempre fui muito boa. E assim foi. Fiz o meu curso normal, com alegria, só tinha um problema. Eu era muito tímida. Então, na época de dar aula, foi muito complicado para mim, porque eu não sabia chamar a atenção de aluno, né? A minha primeira aula foi quase um desastre. Porque eu detinha o conhecimento, a parte didática muito bem feita, muito bem elaborada, mas peguei uma turma capetinha, né? Uma turminha elevada. Então, eu fui até o final da minha aula e coisa e tal. A aluna andava pela sala, eu também não sabia mandar sentar. E acabei tirando uma nota, sinceramente, aquilo ali me fez chorar 3 dias seguidos. Que eu tirei 69, quer dizer, faltando um ponto para que eu fosse considerada boa a minha aula, né? Ficou considerada regular, porque eu não consegui tirar um 7, quando na verdade eu estava preparada para tirar 10, para tirar 100 no caso, né? Então aquilo me rendeu uma semana de recolhimento, de tristeza, de tudo. Mas depois disso tudo eu cheguei a uma conclusão, que eu ia dar a segunda aula, porque eu teria que dar, porque aquela nota não foi boa, e que eu ia, sim, chamar a atenção dos alunos. E com isso eu consegui tirar a tão sonhada nota máxima. Mas foi difícil, não é tão fácil você escolher uma profissão, né? Mas cheguei ao final, naquele mesmo ano teve prova, teve concurso para professor do estado, e eu passei. Então eu não precisei ficar estudando para concurso, para nada. Eu fui bem, né? Aí fui trabalhar, peguei crianças de primeira até a 4ª série, e quando chegou na escola, o ginásio, né? Não sei se era falado assim, eu acho que ainda era falado assim. E eu, então, tive condições de juntar
o inglês que eu tinha no CCAA, mas estava fazendo, não sei, eu estava fazendo ainda, eu acho, biblioteconomia, e consegui, a título precário, dar aula de quinta a oitava, já era quinta a oitava, né, na escola. Então foi assim, coisas interessantes que aconteceram no meu caminho, porque eu era uma menina disciplinada, gostava muito de estudar e tive essas facilidades de, no ano que eu estava me formando, ter concurso e passar, né? Então eu fui descobrindo o gosto de dar aula sem saber que eu queria isso para mim. É muito interessante, né? Você prosseguir num caminho que você não tem certeza, porque eu era muito nova, eu acho, uma pessoa com 19, 20 anos é muito nova, muito incerta no que vai fazer da vida, né? Eu trabalhava com essas crianças do ensino fundamental ainda, pensando em fazer uma faculdade, provavelmente letras, mas por ser tímida, a minha irmã falou, por que você não faz biblioteconomia? Por que você vai trabalhar numa biblioteca, você gosta tanto de ler? Lendo engano, né? Porque o bibliotecário, ele não precisa gostar tanto de ler assim, se ele quiser se especializar em catalogar, classificar livros, dirigir uma biblioteca, né? Ou um centro de informação. Mas eu resolvi seguir a ideia da minha irmã, porque biblioteconomia estava despontando naquela época como uma nova oportunidade. Então eu fiz a prova, passei, né? E tive muita sorte. Gente, eu sou uma sortuda, porque foi o último ano que se fazia biblioteconomia em 3 anos. 3 anos, 3 aninhos só, eu já saí bibliotecária, né? Agora, lá mesmo no curso, eu percebi que não tem essa de ser tímida, não. Porque tinha uma professora lá que colocava a gente para falar em público. Era a professora de bibliografia especializada. Professora Laura, ela era o carrasco da turma, todo mundo tímido, todo mundo com medo, mas tinha que perder o medo, né? Então eu fiz o curso, né, de biblioteconomia, tive essa sorte de novo, no ano que estava me formando, ainda sem o diploma, teve concurso para a UERJ. Primeiro concurso para a UERJ. Então, eu fiz, passei, mas o interesse da aplicação da UERJ era de ter uma professora para trabalhar gosto pela leitura com os alunos. Então, viram meu currículo, dentre outras pessoas que também tinham passado no concurso, e ouviram, na minha frente foram 2 pessoas, 2 bibliotecárias, mas a diretora da escola, a entrevistadora, optou por mim, por essa pessoa aqui. E aí eu gostei muito da ideia. Eu, enquanto bibliotecária de uma biblioteca escolar, eu comecei a trabalhar com os alunos o gosto pela leitura mesmo. Nós tínhamos horário, eu dividia a turma 15 em 15, 15 para mim, 15 para o professor de educação física, e depois trocava, era uma coisa muito interessante. Ou com a professora de música, ou com a professora de artes, era sempre dividido por ano, né? Então, eu fazia muitos debates de livros lidos com os alunos, até o ponto que eu cheguei a publicar com eles, ao longo de um tempo, livros de poesia. Então, esse aqui foi o primeiro livro de poesia, chamado Saladinha de Versos, né? Feito acho que foi com a 4ª série, em 1996. Mas, olha, deu tão certo, nós fizemos pela UERJ esse livro, que os livros eram emprestados na própria biblioteca para as crianças menores, para as maiores. E as crianças menores, às vezes, lendo a poesia do coleguinha, diziam assim, tia, eu tô lendo, porque ficaram tão interessados, né? Além lá
da, da ferramenta que as professoras de alfabetização davam, eles tiveram muito interesse de ler o livro do coleguinha. Então, quando eles viam, eles estavam entendendo a poesia, a ilustração, que era feita também pela própria criança, né? Dona de sua poesia. E os professores ficaram muito encantados, a direção também. E com isso, no ano seguinte, saiu o Saladinha de Versos 2, que é esse aqui. No ano seguinte, saiu o Saladinha de Versos 3. E sempre a gente vendo que realmente era uma alegria tão grande dessas crianças, porque a gente fazia lançamento dos livros, tá? Chegava no fim do ano, os livros iam para a mão de cada criança recebia 2. Um era para si próprio e o outro era para ele dar para algum funcionário da escola. Então, eles sorteavam professores, faxineiros, secretários, né? E era uma alegria, porque recebiam abraços, beijos e queijos. E eu fiquei lá até mais um ano, fizemos o Saladinha de Versos 4. E esse Saladinha de Versos 4, eu resolvi dividir com a professora de turma, porque eu vi na sala de aula deles, porque era Brasil 500 anos de história, que eles fizeram dentro de sala de aula poemas lindos com a sua professora. Aí eu falei, gente, vamos também publicar esses 500 anos de história do Brasil. Então, esse livro ficou assim, um lado, a Saladinha de Versos 4, e do outro, esse Brasil, 500 anos de história. Com o nome da professora, tudo direitinho, organização, minha no caso, né, a digitação feita pela funcionária da biblioteca, tudo bem direitinho. E ainda aí, eu também não sabia que eu estava fazendo biblioterapia, tá? Embora fosse, eu não sabia. Então, um dia, eu precisei sair da biblioteca escolar e fui trabalhar na UERJ. Aí eu fui trabalhar com bibliotecas especializadas. Fui primeiro para de História, depois para a biblioteca de Geografia. Mas eu não estava feliz, não. Confesso que eu estava feliz por trabalhar, por estar catalogando, classificando, fazendo alguns outros serviços na biblioteca, mas eu sentia falta desse público, dessa comunicação, dessas coisas que eu sabia fazer. Aí um dia eu entrei lá no hall da UERJ, tinha um prospecto lá, falando de uns encontros de arte-terapia. Seria até em Copacabana, eu trabalhava na Tijuca. E eu fui, e eu fiquei maravilhada com esse mundo da arte-terapia, que eu não conhecia. Juro para vocês que eu não sabia que existia uma faculdade, né, de especialização em arte-terapia na saúde e na educação, que era o caso. Então eu me matriculei, fui fazer essa especialização lato sensu. E lá eu tive uma professora que tinha a professora dos materiais, da linguagem dos materiais, tinha a professora da dança, da arte em geral. Tinha psicopatologia, né, estudando também Freud, estudando Jung, tudo isso nessa... Mas houve uma empatia, uma simpatia também muito grande pela professora de arte-terapia, que viu em mim uma contadora de histórias, que viu em mim uma pessoa que escrevia, e me animei muito com ela, né? E ao ponto de quando foi a finalização, eu não sabia o que eu ia fazer da minha monografia, qual o tema. Aí ela disse para mim, faça em biblioterapia, você é bibliotecária, nada mais justo. Você já conhece muito bem esse campo. Então, ela me ajudou, inclusive me deu algumas dicas de onde arrumar monografias feitas em biblioterapia. E então, o nome dela, eu não sei se já falei, é a arte-terapeuta Regina Macri, enfermeira também do Hospital Gafreguinli. Então, me convidou também para dar aula lá na oficina dela, que era a oficina literária
do HUGG, fui trabalhar com as pessoas, as pacientes dela, Cecília Meirelles, né? Fui para uma aula, acabei ficando 2 meses, de tanto que gostaram, e eu também. E aí, nessa época da minha monografia, o professor orientador disse que eu não poderia deixar tantas histórias escondidas, que eu deveria publicar a minha monografia, né? Então, eu pedi para ele também, na minha monografia, para colocar essa professora, ele era o orientador, e Celso Sanches, e poderia colocar ela como coautora, e ele deixou. Nada mais justo, né? Então, saiu esse livro aqui, Páginas Abertas, e presta só atenção como é que se fala? No subtítulo, né? Que às vezes o subtítulo fala mais do que o próprio título, né? Biblioterapia, 2 pontos, a importância do livro na arte, educação e saúde, uma abordagem transgeracional. Então, esse livro, com ilustração feita pelo meu filho, que na época era um menino, né? Foi assim muito bem acolhido pelo Conselho Regional de Biblioteconomia. Me convidaram para fazer palestra lá na Unirio, que eu me formei em biblioteconomia pela Unirio. Na época, os 3 anos falados, era FEFIERJ, e no ano seguinte passou a ser Unirio, aí eu já não estava mais lá. Então, fui convidada por Tereza Câmara para dar algumas aulas sobre biblioterapia, juntamente com ela, foi feito. Foi muito bem divulgado também pela UERJ, e eu me senti assim feliz, né, de ter encontrado com a arte-terapia que fiz, em ter sido especialista em arte-terapia, ter visto que a literatura também faz parte das artes. Isso é que é mais legal, porque normalmente um professor ele não sabe que a literatura, que a poesia, que a crônica, que o romance são arte, juntamente com o cinema, com a fotografia e outros, né? E isso foi um mundo novo que se abriu para mim. E por incrível que pareça, o lançamento desse livro culminou com a festa dos 45 anos da Rede Sírios de Bibliotecas da UERJ, que é justamente que eu faço parte, né? Sou bibliotecária da UERJ, dessa Rede Sírios de Bibliotecas. Então, saiu no jornalzinho, né? O nome do nosso livro, como é que foi feito. E foi vou dizer mesmo, foi uma consagração para mim. A pessoa que não sabia nem o que ia fazer da vida direito foi encontrando caminhos, né? Teve pessoas que foram assim, tipo um farol, te mostrando o caminho. E eu cheguei ali. Aqui nessa obra eu já começo dizendo assim, vou falar para vocês, quando começa o livro realmente. Diz muito, né? Além das dedicatórias, das divisões, porque eu não falei só das minhas experiências, mas esse livro aqui ele está muito de acordo com o que uma biblioteca escolar deve realizar. A biblioteca escolar ela é importantíssima na vida das crianças, né? Na vida do futuro adulto. Então, depois de um preâmbulo que eu botei aqui do Inácio Loyola de Brandão, que ele tem um conto sobre a descoberta da escrita, que é muitíssimo interessante, eu começo então escrevendo biblioterapia, reticências. Que palavra é essa que ao longo de meus 30 anos de carreira,
como professora e bibliotecária, nunca havia ouvido, apesar de ter me utilizado da biblioterapia por toda uma vida, pois amo o livro incondicionalmente e sempre nele encontrei apoio, tanto nas minhas fases de aluna e profissional, como também simplesmente sendo um ser humano que deseja muitas vezes o apoio de um amigo. Portanto, é desse amigo de todas as horas que pretendo me utilizar mais uma vez, sendo que agora como tema, com o intuito de revelar e reafirmar aos leitores o valor inesgotável do livro. E aí eu vou e eu explico como é que a biblioterapia era usada até naquele tempo dos faraós, dos hospitais antigos, né? Que ninguém sabe, tem muita... Hoje em dia, não. Quem está se formando em bibliotecário hoje em dia conhece muito bem a biblioterapia. Tem até matéria apropriada, né, dentro do currículo dessas pessoas, que não era o meu caso. Então, eu abordei aqui nesse livro, vou ler para vocês, não só essa parte, mas abordei Jung, porque Jung é muito importante para as artes, né? E tem aqui o livro e sua influência nas mudanças de atitude. Porque quando você lê, você conversa com quem? Você não está sozinho. Está conversando com o autor do livro, com os personagens do livro. De repente você concorda, outras você discorda. Você faz a sua leitura de acordo com as suas experiências de vida, né? Aí depois, Jung e as verdades eternas, que o Jung é o psicólogo dos símbolos. Quem estuda Jung sabe disso, né? Então a gente vê muitas verdades ali nas coisas que Jung descobriu e comprovou. Depois, no capítulo 2, tem o bibliotecário e os profissionais da arte. Qual a diferença de um bibliotecário para os profissionais da arte, né? Isso é muito interessante. Depois, o papel do professor, do arte educador, do arte terapeuta e do bibliotecário. E uma coisa que não podia faltar de jeito nenhum é um bibliotecário como um contador de histórias. Contos de fadas, histórias de autores consagrados, né? Nossos, principalmente, claro, né? Os nossos escritores brasileiros, né? Nossa literatura brasileira que é vasta. Só que eu não me contive muito só com isso, não. Eu trabalhei também Fernando Pessoa e seus heterônimos, Fernando Pessoa, um português, né? O Pequeno Príncipe, Saint-Exupéry, Fernão Capelo Gaivota. Então, não fiquei só também a vida inteira com livros de autores brasileiros. E no capítulo 3, uma coisa que a gente acha muito importante para um bibliotecário, não só para ele, mas também, já que estamos falando de biblioterapia, por que um bibliotecário pode transcender? O que é transcender, né? E transcender é uma coisa muito importante. Você ir além do que esperam de você, além do que você próprio espera de você. Transcender é muito importante. No capítulo 4, eu dou uma explicação muito interessante sobre a UERJ, o CAP-UERJ, a Rede Sírios, que é a rede de bibliotecas da UERJ, e a biblioteca que eu trabalhava, a biblioteca escolar CAP-B, do Colégio de Aplicação da UERJ. No capítulo 5, aí sim, eu fui colocar também o meu trabalho com a UNAT da UERJ. A UNAT, ela se refere a um tratamento especial aos idosos do Rio de Janeiro. Então,
tem oficinas e muitas oficinas de dança, de biodança, de teatro, de música, atualmente de biblioterapia, de poesia, de crônicas para essas pessoas idosas, né? E lá eu tive também um estágio com essas pessoas. Então, falei sobre a história da UNAT, a oficina de poesia da UNAT, que deu muito certo, que eu fiz um evento chamado CAP versus UNAT, com as crianças do CAP falando as suas poesias, desses saladinhas de versos, e os senhores e senhoras falando as suas poesias de um livro recém-lançado por eles, que era Baú, acho que era Baú de Histórias, era algo assim. Esse evento foi lindíssimo. Eu fiz uns 3 ou 4 eventos anuais com essas pessoas. No capítulo 6, o Hospital Universitário Gafreguinle, Unirio, e a sua oficina literária. Então, eu coloquei ali a história do Hospital Gafreguinle e a história da oficina literária do hospital com a Regina Macri. No capítulo 7, a formação do leitor escritor da UNAT, do HUGG, que é o Hospital Gafreguinle, e da Biblioteca CAPB. Como é que se deu essa formação desses leitores, né? E desses escritores também? Então, a oficina de poesia da UNAT e a formação do leitor-escritor. Depois, a oficina literária do HUGG e a formação do leitor-escritor. Depois, a formação e transformação do leitor-escritor da Biblioteca CAPB. Então, se vocês perceberem, nós pegamos crianças de 7 a 10, depois os adultos da oficina literária do Hospital Gafreguinle, não necessariamente pessoas idosas, e na UERJ as pessoas idosas, de 60 ou mais. Então ficou um trabalho bem completo, eu acho, né? Só faltou adolescente, mas tivemos esse leque aí. No capítulo 8, poesias do livro Saladinha de Versos sobre o livro e a escrita. E poesias analisadas de alguns alunos do CAP UERJ. No capítulo 9, o evento CAP versus UNAT, que eu já falei para vocês. Na abordagem transgeracional, né? Entre gerações, que ultrapassa gerações. A avaliação de alguns idosos sobre o evento. No capítulo 10, isso daí eu adorei fazer. Adorei esse capítulo. Que são os escritores famosos e a biblioterapia. Como eles falavam sem saber de como eles se sentiam bem escrevendo e lendo esses escritores. A biblioterapia e escritores famosos. Então, Clarice Lispector foi abordada, Afonso Romano de Santana, Ziraldo e outros que não me lembro agora. No capítulo 11, esse daí foi exultante, a biblioterapia em protagonistas de filmes. Então, nós abordamos O Menino Maluquinho, o livro Meu Primeiro Amor, que é uma gracinha, que a garotinha principal gostava de escrever, né? Depois, o Sociedade dos Poetas Mortos, que é lindíssimo esse filme. O Carteiro e o Poeta, onde Pablo Neruda trabalha, é um dos protagonistas junto com o Carteiro, né? E o Antes do Anoitecer, que é um filme também muito emocionante. A história de um escritor, se não me engano, cubano, que era homossexual e não teve o seu devido valor, né, reconhecido na sua terra, mas teve no estrangeiro. Então é muito bonito também esse filme. No capítulo 12, falo do bibliotecário e as atividades desenvolvidas. Quais são as atividades que um bibliotecário pode desenvolver e que eu desenvolvi? A Hora do Conto, Jornal Falado, a primeira festa do livro, que foi uma festa
assim para ninguém esquecer. Esse evento CAP versus UNAT, a Semana do Livro e das Bibliotecas, a Feira de Livros, a Criança e a Biblioteca, né? E o bibliotecário como ledor de histórias de livros de literatura infantil. Uma parceria com o professor, arte educativa e arte terapêutica. Depois aconteceram, né, as considerações finais e as referências. As referências eu não deixei de colocar aqui o nome, além, né, dos autores de livros, eu não esqueci de colocar o nome de cada criança que participou daqui desse livro. Então, é isso. Esse livro realmente, como é que se fala? Como é que alguém se encontra? Eu acho que é escrevendo e lendo. E eu ainda tendo que pesquisar, porque não é fácil fazer o livro. Pode até parecer, né? A pessoa pega o livro ali prontinho, né? Ah, tá tudo aqui, gostei. Mas não sabe o trabalho que dá você ir na casa da pessoa para entrevistar, né? O gasto que você tem com a sua passagem, com o seu almoço, as horas que você tem digitando, lendo, vendo que aquela frase não está boa, que você tem que modificar. É tudo, fazer um livro realmente eu acho assim, eu já ouvi dizer uma frase que eu acho muito interessante, sabe? Se você está ou com inveja ou com algum sentimento em relação a uma pessoa, calce os sapatos dela. Então, a mesma coisa eu falo quando um escritor escreve um livro, faz uma música, faz uma poesia, porque vem os críticos, né? E às vezes metem o pau naquilo que você fez, mas não são capazes de ter feito nem a metade daquilo que você fez. É isso, é interessante, né? Esse livro está nas bibliotecas da UERJ, a de Letras, a Comunitária e o MID, que é o Núcleo de Memória, Informação e Documentação. Como acessar? Você pode acessar online, mas eu já pedi para colocarem ele online, não sei se já fizeram. Mas você pode ir lá no local e não emprestam, porque tem um só em cada biblioteca. Então, mas você pode pegar, tirar xerox, copiar, fazer alguma coisa. Eu conversei com o diretor da rede no ano passado e pedi para ver se eles conseguem colocar online. E sem venda, né? Porque o meu interesse maior é realmente a divulgação do livro. Pois é, aos meus 60 anos, eu resolvi me aposentar. E fiquei muito triste, porque, não muito, porque ao mesmo tempo que eu me aposentei, é claro que eu me inscrevi onde? Nas oficinas da UNAT-UERJ. Eu já tinha 60 anos, então parecia que eu não tinha saído da universidade, porque de vez em quando uma colega, ué, você não se aposentou? Dizia, mas agora eu estou no lazer, que agora eu estou participante dessas oficinas. Mas sentia falta, né? Sentia falta da poesia, né? E eu também participava ainda como integrante da oficina literária do Hospital Gafré, junto com a Regina Macri. Eu sempre disse e continuo dizendo que eu era uma assídua aluna ou cliente ou paciente da Regina Macri. Isso eu continuei, mas ainda senti falta. Então, quando eu fui convidada a ser voluntária do Lar Fabiano de Cristo, que é na mesma rua da UERJ. É uma casa de convivência para pessoas da terceira idade. E fui convidada para fazer um trabalho
de conversa mesmo, poética, conversa filosófica com aquelas pessoas. Mas com a bagagem que eu já tinha de anos de estudo, de trabalho, né, com alunos, fui professora de português no estado muito tempo e no próprio CAP, né, levando os alunos a gostar de ler, apesar de ser bibliotecária. Eu comecei a ser voluntária desse lar, fazendo esse tipo de trabalho. E como foi assim, as participantes achavam que tinha dever de casa. Então elas faziam, tanto lá, no próprio lar, quanto em casa, desenhos, pinturas, escritas, poesias, pensamentos. E ficou tão bonito que eu quis publicar, né? Então, publicamos também. Mas antes dessa publicação, eu fiz 70. Aí nos meus 70, eu quis fazer um livro solo. E como eu sou uma pessoa, graças a Deus, a vida me fez muito feliz, porque Deus está em todos os lugares, a cada dia, a cada momento. É só a gente olhar e perceber a beleza de tudo que Ele nos dá. Então eu quis fazer uma ode à natureza, né? E fiz esse livro chamado É Festa, a Poesia Está no Ar. Então, foi um lançamento no meu aniversário de 70 anos. E aqui aborda realmente muitas coisas, aborda histórias minhas, né? Poesias, coisas pequenas, poesias grandes, cada coisa de acordo com o que eu penso. Abordei raiva, abordei nojo, abordei máscara, desdém, partida, namoro. Eu fui desde a minha criança interior, passando pela minha jovem, com muita vontade de arrumar meu companheiro, que faria uma nova família, né? Até o finalzinho. Então, esse também me conta, esse livro me conta. Aí, depois dele, fiquei inquieta. Achei, depois dele, uma editora que ia me dar uma... Não foi essa editora aqui me deu um pouco de trabalho. Foram 7 meses difíceis para mim. Mas eu encontrei uma editora que foi o meu sonho, que foi a editora Caminhos, Caminhos Editora, que me entregou esse livro a tempo e a hora, com paciência, com um design super lindo, uma diagramação maravilhosa, com como é que eu posso dizer, o tamanho das letras, 14, porque os meus leitores agora, na sua maioria, são pessoas da terceira idade, né? Então a letra 12 já não contempla muita gente. Então eu consegui fazer o encontro com a poesia do trabalho que eu realizei lá no Lar Fabiano de Cristo e o subtítulo que diz muito mais, como sempre, Guardados de Nós. Porque as participantes, a maioria essas senhoras que estão aqui, contaram muita coisa de sua vida que nunca tinham nem contado para outras pessoas, né? Mas que fizeram questão que fosse publicado. Eu perguntava, tem certeza? Você vai me dar uma licença? Aí me deram por escrito, né, a licença para que eu publicasse. Esse livro também foi muito, muito bonito. Teve lançamento no próprio Lar Fabiano de Cristo, lançamento na UERJ, na UNAT UERJ, lançamento na Associação dos Aposentados e lançamento por época da festa do Grajaú. Grajaú em festa, nós fomos lá. Então, repetindo, né? A vida é uma festa. E tem uma crônica que é da Jaci, que eu considerava a Jaci uma cronista. Uma senhora que, quando começou, né, o encontro, tinha 84 anos e faleceu por época do lançamento do livro. Ela viu o livro deitada na cama de hospital. E foi ela que eu falei, tem certeza que você quer que eu publique? Aí ela disse, tenho.
Então está publicado aqui. O maior sonho dela era deixar as coisas dela escritas para os filhos e os netos. E isso ela conseguiu através desse livro. Então tem história, né? Tem história de todas as crônicas. Eu ganhei também com um concurso, com a minha poesia, que também está aqui, do próprio Lar Fabiano. O Lar Fabiano tem ramificações pelo Brasil inteiro. Então, teve assim, o que é ser idoso para você, né? Mais ou menos isso, a temática. Então, eu entrei, Maria Celina Carvalho, que também faz parte desse livro, entrou. Qual não foi nossa surpresa? De muitas poesias desse Brasil todo, eu tirei o primeiro lugar e a Celina o terceiro. Aí foi outra festa, né? E se eu pudesse, eu falaria essa minha poesia aqui, porque tem muito a ver com biblioterapia, tá? Convite à poesia, Eni Pires. Gosto do mar azul, revolto também, quando as conchinhas vão e vêm. Do vento, que dá medo e alegria, e do arco-íris, que vem logo após a chuva fria. Gosto de criança, verdadeira luz do sol, colorida como o arco-íris, sendo meu farol. Chuva amena, mato verdinho, passarinho no ninho. Brisa no rosto, é Deus fazendo carinho. Não gosto de noite escura, só com estrelas no céu. Converso com elas, esclarecem coisas guardadas dentro de mim e às vezes de ti. No céu do seu olhar, vejo uma jovem tão bela, uma estrela cai dos olhos dela. É a poesia, amiga inseparável dos meus sonhos e eterna juventude, de tão grande, infinita tela. Não há como ser velha acordando e dormindo com ela. Me dê um abraço e pega na minha mão. Para ser sempre jovem, a poesia te espera. Faça a sua opção. E aí tem, né? Tem os guardados de todo mundo, tem o guardado da Jaci, né? Deixa eu ver aqui se a Jaci é muito grande, porque a Jaci era algo à parte, sabe? Essa senhorinha aqui, ó, muito boa. Essa poesia, feita pela Jaci Cavadas, foi fruto de um trabalho, de uma crônica que lemos da Marina Colasanti, quando ela fez 80 anos. Então a Jaci discordou dela de algumas coisas. E então ela escreveu o jeito dela ver os 80 anos dela própria, da Jaci. Discordando do pensamento geral das pessoas, acho que na maturidade você não tem mais objetivos ou metas a concluir. Na adolescência é que os sonhos afloram e precisam, para serem realizados, de um incentivo ou um empurrãozinho de alguém. Há a busca do futuro. A incerteza se faz sempre presente e nada me faz mais feliz do que colaborar com alguém para que consiga realizar um objetivo ou sonho. Por temperamento, penso assim: só tenho realmente um grande desejo e peço a Deus todos os dias que o acolha. Gostaria de terminar minha trajetória aqui na Terra com uma vida saudável, lúcida, caminhando, responsável pelos meus atos, com prazer de, como participante, ser aceita por qualquer grupo da terceira idade, respeitando críticas, conselhos, vencendo obstáculos, superando-me diariamente e aceitando, sem constrangimento, a modernidade, para ser mais feliz e integrada, o que está sendo para mim muito difícil. Um desabafo de Jaci.
uma pessoa maravilhosa, mas que também vivia de acordo com as décadas dela, né? E muito querida, muito amada, mas também a gente na terceira idade, né? A gente, nessa maturidade toda, às vezes pode acontecer da pessoa se sentir excluída, né? Em alguns momentos. Não é por mal que os mais jovens fazem isso, não é mesmo. A gente foi jovem, então a gente sabe que às vezes a gente acha até que está poupando a coitadinha da vovó que está velhinha, quando na verdade a vovó queria também ir fazer uma caminhada, ia querer também, né, saracotear. Muitos, muitos. Esse último livro aqui, Poesia na Alma, foi o maior desafio da minha vida. De todos esses, todo mundo sabe que fazer um livro é como ter um filho. Não é brincadeira para ninguém, não. Mas esse aqui em particular, ele foi difícil no sentido de que eu tenho um grupo de WhatsApp de pessoas que gostam de escrever. E então, essas pessoas começaram ao longo do tempo, quando o grupo fez 3 anos, me pedir para a gente lançar um livro. E eu queria muito lançar esse livro. Mas aí precisou também que essas pessoas se cotizassem, né? Porque todos os nossos livros são independentes em termos com editoras independentes. Então, todo mundo quis, se animou, mas teve uma pessoa do grupo que achou que eu tinha que esperar que ela fizesse o livro dela primeiro. E foi um desafio muito grande, porque eu queria muito publicar esse livro e essa pessoa, não vou dizer nome não, porque ela sabe, né, que é ela vai ver, ela pediu que eu não falasse no nome dela, ela não queria, não gostou da ideia, que eu tinha que esperar que ela publicasse primeiro. Ela tinha razões, não vou dizer que não tivesse, mas também era o meu momento, era o momento que se tinha pessoas querendo se cotizar e fazer o livro, né? Então fizemos com 14 participantes. Então, poesias muito sentidas de cada um, né? O título é Poesia na Alma, que foi dado por um nosso amigo Billy, que é contador de histórias, que é ator, escritor, e foi o primeiro livro onde ele publicou alguma coisa. E a partir daqui, ele se animou e já publicou o livro infantil dele, O Sapo e as Sacolas, e está fazendo muito sucesso. Então, vocês vejam como que, quando você toma uma atitude, às vezes você pode não agradar a todo mundo, mas o livro, ele é importante à medida que você tem certeza daquilo que você está fazendo. Você tem certeza do sucesso da biblioterapia, você tem certeza do sucesso que... Não é nem sucesso, do encontro daquela pessoa vendo os seus escritos publicados, né? Então, aqui na epígrafe, e por incrível que pareça, esse livro, essa ilustração é minha, feita numa aula de arte-terapia. Eu mandei para a editora e eles gostaram. Então, é uma antologia que eu orientei, né? Sou a organizadora. E quis também fazer uma homenagem ao Erasmo Carlos, porque eu adoro as letras do Erasmo e do Roberto Carlos. Sou fã de carteirinha dos dois, canto a beça aquelas músicas todas, tenho um repertório. E agora, uma que me diz muito, que é uma letra maravilhosa, eu acho até que é escrita pelo Roberto Carlos, mas os dois são parceiros, então não tenho certeza, porque por mais que eu tenha pesquisado, não vem dizendo que é dos dois, mas para mim que é: eu quero crer na paz do futuro, eu quero ter um quintal sem muro, eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Então, botei aqui Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Tudo que foi feito nesse livro foi com o consentimento de todos os envolvidos, né? Até essa epígrafe. E aí vai, está aqui por ordem alfabética e somos 14, cada um com a sua história. Eu quero só dizer que quem é jovem nos dias de hoje, não sei se sofre mais do que os do meu tempo. Eu só quero dizer que realmente o momento que você vai escolher que passos você vai traçar, qual o caminho que você vai seguir enquanto você é jovem, é muito difícil, muito mesmo. Eu conheço jovens que rolaram até no chão por época de fazer o seu vestibular. Ou porque é bom para tudo, faz lá o teste, né? Não lembro o nome do teste, mas dá para tudo, como a minha sobrinha. É uma loucura para você descobrir aos 17 anos, mais ou menos, o que você vai fazer da sua vida, né? Então, eu gostaria de dizer, principalmente para os jovens, que tenham muito boa sorte, que leiam muito, que leiam principalmente a si próprios ao ler um livro, né? E aqui nesse meu livro aqui dos 70 anos, eu terminei ele dizendo assim, é de um autor que é desconhecido, né? A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Caminhe com quem acredita em você. Essa é a mensagem que eu gostaria, né? Depois que eu fiz colorido, com borboletas de origami feitas por mim, para os jovens. Nunca dê atenção às besteiras que podem falar para você. Você é isso, você é aquilo outro. Não dê essa atenção. Você sabe do seu valor, né? Tem uma outra história também que diz, o rapaz ganhou um anel de um homem e disse para ele, vá vender. Aí ele foi em vários lugares. Foi numa loja, foi numa outra loja. Nada valorizava aquele anel de ouro, diamante e tudo. Até o momento que ele foi numa relojoaria com um relojoeiro honesto. E ele ficou pasmo de quanto que valia aquele anel. Então, a gente tem que escolher o quê? As boas companhias, aquilo que realmente vai nos levar para cima, vai nos mostrar caminhos. E eu tenho muitos grupos literários que me mostram até hoje. Quero falar aqui da própria oficina literária do Gafré, do Lar Fabiano de Cristo, dos Vira-Luas, um grupo bacana que eu faço parte, do Leituras e Partilhas, dos estudos de biblioterápicos, né? Da Leituras Biblioterápicas, da minha amiga Ana Margarida, e vários outros que eu tenho medo, porque quando a gente fala em nome, dos literatos da Casa da Leitura, então eu participo de muitos grupos, porque são pessoas que têm a biblioterapia, que têm a literatura como como é que se diz? Como um guia para as nossas vidas, né? Então, gostaria muito de agradecer, inclusive, a Cristiana Seixas, que eu já estava meio quieta, depois de aposentada, e um dia a Tereza Câmara, que foi do Conselho Regional de Biblioteconomia, me ligou dizendo, você viu? A Cristiana Seixas te citou no corpo da obra dela e no final na bibliografia. E isso me acendeu, de novo, se é que eu um dia fiquei
apagada totalmente, acho meio esquisito. Mas aquilo ali me animou muito, sabendo que a biblioterapia estava a pleno vapor, né? Que agora tem até pós-graduação em biblioterapia. Olha que coisa mais linda. Quero agradecer também a Kate Anne, né? Que está me entrevistando. Eu acho que pelo meu semblante, pela minha risada, dá para descobrir, né? Se eu não falasse nada, vocês já teriam percebido que foi muito bom rememorar esse meu lado, né? Que agora eu costumo dizer que eu estou em cima do muro. Eu ainda não dobrei o cabo da Boa Esperança, mas eu estou em cima do muro. Estou vendo coisas novas acontecerem, muitas coisas boas, né? A última foi essa história realmente dos colégios se preocuparem e não deixarem as crianças e os alunos em geral com o celular dentro da sala, enquanto o professor está dando sua aula, ou o aluno vendo celular. Isso também é uma coisa boa, porque o celular, para mim, ele é um instrumento fantástico, porque eu vivo pesquisando meu dicionário Aurélio, que ficava na minha sala de visitas, já está no quarto, porque o Google me diz muita coisa, né? Mas, além de outras pesquisas que a gente pode fazer também via internet, mas a gente não pode abrir mão de um professor, de um livro físico, de um pouco, ou até um pouco mais do que nós tivemos. Então é isso que eu acho que eu poderia terminar falando assim.